Olá, investidor! Estamos começando aí mais uma semana, começando o mês de abril e hoje eu trago mais um vídeo aqui para vocês para a gente falar de boas empresas. Nós vamos, como sempre, falar de dividendos. Tivemos aí vários anúncios fechando o mês de março e para começar agora o mês de abril, temos aí mais Datacom abertas e além disso, vamos comentar também algumas ações fora do radar, algumas ações que podem estar baratas e que vocês sempre me pedem para comentar aqui nos vídeos do canal. Então, se você se interessa, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e ative as notificações. Bom, e vamos começar então direto aí com os dividendos. Nós tivemos anúncios aí nessa última semana. Vamos começar com a Bradespar. A empresa anunciou aí a proposta para pagamento de dividendos complementares no montante aí de 470 milhões, algo em torno aí de R$ 1,12 por ação ordinária e R$ 1,23 por ação preferencial. Se for aprovado, os valores serão pagos aí no dia 15 de maio e a data compra a ter direito é até o dia 27 de abril agora. Inclusive, é a mesma data aí onde vai acontecer a assembleia para deliberar aí sobre esse pagamento. A TIM também anunciou aí o pagamento de dividendos complementares, montante aí de 600 milhões, a data é até o dia 10 de abril agora, o pagamento de aproximadamente 24 centavos por ação. O Banco BMG também fez aí seu anúncio essa semana que passou, pouco mais aí de 11 milhões em juros sobre capital próprio, o valor aproximado é de 2 centavos por ação, que serão pagos no dia 16 de maio de 2023, e a Datacom é até o dia 24 de abril. Tivemos mais anúncios, também a Tupi, a empresa comunicou aí o pagamento de mais de 41 milhões em juros sobre capital próprio, o pagamento de aproximadamente aí 28 centavos por ação. A Datacom é o dia 28 de abril, é até o dia 28 de abril agora, e o pagamento vai ser no dia 17 de outubro de 2023. A Raia Drogasil também anunciou que vai pagar juros sobre capital próprio, 80 milhões até o final de 2023, no dia 1º de dezembro, especificamente, aproximadamente 4 centavos por ação, e a Datacom é até o dia 4 de abril agora. E ainda falando em Datacom, falando em dividendos, nós temos aí uma data de uma empresa relevante, que tem causado aí bastante polêmica. Nós temos a Petrobras, é uma empresa que vocês também me perguntam bastante, ela está com a Datacom aberta ainda para dividendos até o dia 27 de abril. Quem tiver as ações em carteira vai ter direito aí nesses pagamentos da empresa. A proposta para pagar aí as duas parcelas segue de pé. Muitas dúvidas em relação à Petrobras, em relação à política de dividendos, à política de investimentos. As ações da empresa vêm caindo aí nos últimos 12 meses, já são quase 25% de desvalorização, apesar que a empresa fecha 2022 aí com o maior resultado da história. E essa é uma empresa que vocês perguntaram muito aí durante essa semana, Será que Petrobras, nesses preços, vale a pena? Eu trouxe um conteúdo aí hoje para vocês com o valuation da empresa. Então, para quem gosta aí de análise e está interessado em Petrobras, está estudando a empresa, esse material aí deve ser interessante para você. Eu vou deixar então na descrição. Tem projeção de EBITDA, tem projeção de dividendos, tem preço justo. Ficou bem interessante o material, feito aí pela Levante. Achei bem bacana. Se você está estudando a empresa, eu acho que vai ser de utilidade para você. E em meio a anúncios de dividendos, em meio a Datacom aí abertas ao mercado, nós temos também a temporada de resultados trimestrais chegando ao fim. E eu quero destacar aqui um bom resultado que nós tivemos aí nessa última semana, que foi divulgado ao mercado, e já aproveitar para comentar uma ação um pouco aí fora do radar, conforme vocês sempre têm me pedido para trazer aqui, Ação de boas empresas menos comentada. No caso que eu me refiro aqui é a Equatorial Energia. A empresa divulgou seus números fechando 2022. E por que eu considero fora do radar? Porque geralmente quando a gente fala de setor elétrico, ela não é uma das primeiras aí que vem à nossa cabeça. Os números vieram bons, a empresa reportou um crescimento de mais de 37% no seu EBITDA, aí são números consolidados de 2022. O lucro líquido reportado pela empresa foi de 679 milhões, cresceu mais de 18% no trimestre, e no consolidado manteve aí estável, com uma leve queda aí de 1,8%. E no geral, os números foram bem recebidos pelo mercado. É uma empresa que tem se mostrado um case de crescimento, é a empresa mais completa aí dentro do setor de utilidade pública,
dentro do seu portfólio tem até saneamento e, na minha opinião, é uma empresa aí que pode ser interessante para quem busca crescimento. Hoje, os pagamentos de proventos ainda são baixos, mas tendo em vista o crescimento, lá na frente podemos ter pagamentos melhores. Bom, e agora falando de ações aí que podem estar baratas nesse momento. Vocês me pediram lá no meu Instagram para comentar aí, né, ações que estão com as cotações lá embaixo e os lucros lá em cima. E dentro desse contexto, né, uma das primeiras empresas que vem à minha cabeça é a Klabin, por exemplo. As ações da empresa já acumulam uma queda aí nos últimos 12 meses em cerca de 20%. É uma ação bastante subestimada hoje, na minha opinião, né, tendo em vista os resultados fortes que a empresa entregou durante o ano de 2022. É uma empresa que eu já falei dela outras vezes aqui no canal, vou até deixar vídeos atualizados aí para vocês no card. Já falei sobre a empresa, já falei sobre o negócio da empresa, já falei dos investimentos e de como que a empresa está fazendo, né, no que ela está trabalhando para ser menos dependente do segmento de celulose e, consequentemente, aí a empresa está buscando ser uma empresa com um negócio menos cíclico. Então, para mim, né, a minha opinião como investidor, é uma empresa para o futuro. E vendo as cotações aí, né, na casa dos R$ 3,60, o investidor já tem aí um yield interessante nesses preços, alinhando uma empresa de crescimento com dividendos razoáveis. Mais uma outra empresa que os balanços estão sólidos, mas as cotações estão em queda, é a Arezzo. As ações da empresa desvalorizadas em mais de 35%, porém, né, a empresa está fechando 2022 aí com o maior nível de receita e lucro. E por ser do segmento do varejo, esse é o ponto de atenção, porém nós temos aqui uma empresa com muito caixa disponível, dívida negativa é positivo para esse tipo de empresa, é bem raro isso em ações do varejo, o que dá segurança em tempos de juros altos. Ou seja, quem tem caixa, quem tem dinheiro disponível, dificilmente vai quebrar. Além ainda de ser uma empresa que tem mantido uma boa margem bastante consistente aí no longo prazo. Então é aquele negócio. Pode ser que as cotações vão ainda mais lá embaixo, dado o cenário econômico, dado o setor, que é bem difícil, porém a gente viu aí claramente que o fundamento não mudou em nada. E falando de fundamento, nós temos também as empresas elétricas. É o segmento que nunca sai de moda, né? Como eu já falei aqui antes, quase todas são boas opções nesse momento de baixa da bolsa. Inclusive, elas abriram o mês de abril em queda. É difícil achar grandes descontos aí nas elétricas. E aqui eu quero comentar uma especificamente, né, que um inscrito me mandou lá no meu Instagram, pedindo para comentar aí sobre a Eneva. É uma ação também aí menos comentada e a pergunta é se vale a pena. Se a gente olhar só cotação, né, você vai ver aí uma desvalorização de mais de 30% aí nos últimos 12 meses. É bastante coisa. Então eu acho que são aí dois pontos, né, que podem ser positivos, como podem também ser negativos. E o primeiro ponto que certamente fez com que as ações caíssem tanto, devolvendo aí praticamente todos os ganhos, é o período de chuvas que encheu aí os reservatórios recentemente, então o mercado já entende, já precifica, falando assim, olha, se eu tenho mais chuvas, eu vou ter menos necessidade de acionar as termoelétricas. É o caso da Eneva. Então pode ser que as ações simplesmente voltaram para o preço justo, tendo em vista que os reservatórios, né, seguindo essa linha de raciocínio, eles estão aí nos maiores níveis em 10 anos, segundo as informações da mídia. Mas se você pensar no longo prazo, imaginando que os períodos chuvosos eles são cíclicos, pode ser talvez uma oportunidade de começar a acumular aí as ações da empresa. Não sei, é uma opinião, é uma avaliação que você deve fazer. E de outro lado, né, um segundo ponto aqui, a gente tem que lembrar que a Eneva ela também faz parte, né, ela está interessada aí no programa de desinvestimentos da Petrobras. Ou seja, ela tem interesse nos ativos da Petrobras. Porém, recentemente, nós tivemos aí um receio muito grande aí do mercado em relação à Petrobras, se com as mudanças que podem acontecer na empresa, né, a dúvida se esses desinvestimentos que a empresa vem fazendo ou vinha fazendo, se isso vai continuar adiante ou não. Então essas dúvidas contribuíram aí também para essa queda
das ações da Eneva. Mas como não tem nada definido ainda, hoje nós temos gatilhos que podem prejudicar ainda mais as cotações da empresa, como tem gatilhos que podem beneficiar as cotações da empresa, dado aí, né, esse cenário de incerteza em que algo pode se desenrolar, positivo ou negativo, embora a Eneva tenha melhorado bastante aí seus resultados, principalmente até 2021 por conta da crise hídrica, né? É como eu falei, o negócio da Eneva é diferente aí do setor elétrico convencional. E olhando aqui para o consenso de mercado, pela ferramenta aí do Status Invest, a gente tem aí 3 analistas recomendando compra para as ações da Eneva e 3 aguardando. Quem está recomendando compra está acreditando aí no upside de mais de 50%. Então, se é uma boa opção, se vai ser um bom investimento ou não, ninguém sabe. Mas fato é que, para quem olha dividendos, diferente da maioria aí das elétricas, não existe histórico de proventos aí da Eneva. Até então não é empresa para esse fim. Então eu deixo aí com vocês. Eneva, é oportunidade para entrar ou ficar de fora? Bom, e ainda no setor elétrico, uma empresa que vocês me perguntam praticamente todos os dias, né? A Taesa. É mais uma ação que está em queda. Nos últimos 12 meses as cotações estão bem desvalorizadas, mais de 20%, e o investidor começou a investir na empresa agora, né? Está um pouco cismado aí com essa queda das ações, mas a pergunta que me fizeram bastante aí nos últimos dias sobre Taesa, em relação a qual seria o preço teto interessante para a Taesa e qual seria o preço justo. Olha, isso aí é uma coisa bem pessoal de cada investidor, mas eu vou usar aqui 2 métricas para mostrar para vocês, são métricas até muito usadas aí por investidores, e eu vou dar a minha opinião logo em seguida. Muita gente usa o preço justo do Benjamin Graham, não só para a Taesa, mas para boa parte das empresas, né? É uma métrica válida aí no estudo, e seguindo essa métrica, o preço justo aí para a Taesa estaria ali perto de R$ 42, R$ 43 reais. Aí eu estou vendo pelo site Investidor 10, que traz aí calculado para a gente conforme a fórmula de Graham. Lembrando que é só uma fórmula, não é verdade absoluta, embora seja muito utilizado. Agora vamos falar de preço teto. Muita gente usa também o preço teto baseado ali no método Bazin. Aqui é uma premissa bem conservadora mesmo, né, onde toma-se como base uma exigência mínima de 6% de yield. Eu até concordo aí com essa premissa também, porém, para a Taesa eu usaria um pouquinho diferente, tendo em vista que ela tem um histórico aí de dividendos bem superior, cerca aí de 11%. Então, eu, particularmente, usaria o método Bazin, porém, ao invés de 6%, eu tomaria ali uma exigência de pelo menos uns 9% de yield. E nessa lógica, né, a gente chegaria aí num preço teto de R$ 35 reais aproximadamente. Taesa, acima de R$ 35 reais, está cara. Na verdade não é que está cara, mas tem empresas mais baratas no setor elétrico acima desses preços, né? Então talvez valha mais a pena você olhar para a Transmissão Paulista, para a Alupar, por exemplo. E até mesmo olhando pela métrica do EBITDA, né? Que eu já até expliquei em outros vídeos, para mim é a métrica mais indicada para a maioria das empresas. Vejam aí que ele está acima da média. E eu, como investidor, eu quero esse indicador abaixo da média, porque ele diz para mim que o EBITDA da empresa está subindo, está aumentando. É isso que eu quero. E se você quer entender mais aí sobre essas métricas, sobre esses indicadores, sobre EBITDA, enfim, eu tenho um treinamento sobre análise fundamentalista, onde eu falo detalhado aí sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em participar. Mas, no geral, é a minha opinião, comentando aí sobre Taesa, cada um faz aí a sua avaliação. Se você ficou comigo até o finalzinho do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.